E aí, eu sou o Fábio, seja bem-vindo aqui ao meu canal. Hoje eu quero conversar com vocês sobre uma forma relativamente simples da gente identificar possíveis oportunidades de trade nesse mercado louco de criptomoedas. Aqui no canal eu gosto muito de falar sobre trade sistemático, sistemas de trade, setups, filtros, formas de automatizar o seu trade, enfim, ferramentas que podem auxiliar a gente aqui a melhorar a nossa operação. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, já se inscreve no canal, deixa seu like, qualquer dúvida, vamos conversar aí nos comentários. Eu tô um pouco ruim de saúde aqui, então talvez eu tussa, talvez minha voz falhe, mas faz parte, tá bom? Vamos lá, vamos direto ao ponto aqui. Eu vou compartilhar a tela. E o sistema de hoje, ele é basicamente, a ideia dele, né? Ele é a gente identificar quando o mercado tá numa situação boa, né? Digamos assim, numa situação para long ou numa situação para short, e ao mesmo tempo indicar quando ele tá pegando uma direção, quando ele está saindo de uma lateralidade. Então é basicamente juntar duas ferramentas, né? Eu acho que todo sistema de trade, todo setup, todo filtro que a gente usa precisa sair de uma lógica interessante. Então eu acho que não necessariamente um sistema de trade precisa ser simples, eu já comentei isso aqui com vocês no canal, mas eu acho que a ideia por trás dele tem que fazer sentido. Então, o que eu vou trazer para vocês aqui hoje não é um sinal de trade por si só, mas é uma forma da gente identificar que moedas estão interessantes para a gente buscar por sinais, tá? Acho que vai ficar claro à medida que o vídeo for avançando, tá? Então vamos lá, né? O que eu pensei aqui? Usar uma média de 8 semanal, né? Vocês já estão acostumados, eu acho, né? Todo mundo que está aqui conhece o canal do Augusto Bach, sabe que ele teve essa ideia de desenvolver a média de 8 semanal. Realmente é um sistema que funciona muito bem. Então eu peguei aqui esse indicador. Eu vou tirar minha câmera da tela para vocês verem o nome rapidamente aqui. Pronto, só para vocês verem o nome aqui. Então, por exemplo, aqui, ó. Tem aqui o MA Ribbon, né? É um indicador interessante que a gente consegue colocar médias de vários valores em vários tempos gráficos. E esse aqui de cima é o que eu vou mostrar para vocês depois. E aqui o meu filtro de volatilidade, né? Que é um filtro de tendência também no fim das contas, né? Então, o que é a ideia por trás desse sistema? Então, basicamente, a gente quer procurar por situações onde o mercado está acima da média de 8 semanal, né? Então aqui essa linha amarela é a média de 8 semanal, então a gente quer situações onde o mercado está acima dessa média de 8 e ao mesmo tempo situações onde o filtro de volatilidade, né, ele está azulzinho, o filtro de tendência aqui. Eu já fiz um vídeo sobre esse filtro de tendência, tá? Então se você não sabe o que ele faz, quer dar uma olhadinha no que ele faz melhor, eu vou deixar o link dele aqui em algum lugar desse vídeo aqui, eu deixo na descrição também, mais fácil, eu coloco na descrição e você pode clicar ali e entender como funciona esse filtro de volatilidade, filtro de tendência, tá? Então, basicamente aqui, quando o mercado está acima da média de 8, né? O mercado está acima da média de 8 e o filtro de tendência está azulzinho, ele está indicando que existe uma possível direção do mercado no curto prazo, seria quando a gente estaria livre, a gente estaria disposto a fazer trade. Não necessariamente no gráfico diário aqui, por exemplo, né? A gente estaria disposto a fazer trade nessa moeda aqui em qualquer tempo gráfico. Então, por exemplo, a gente poderia estar operando algum sistema no 15 minutos, a gente usa essa situação aqui como filtro, né? E com base nisso a gente aceita ou não aceita sinais que outro sistema de trade pode dar no 15 minutos, né? Lógico que aqui nessa situação, acima da média de 8, com o filtro de volatilidade aqui ativado, né, mostrando que a gente está liberado, a gente estaria procurando por opções de long, né, a menos que o price action estivesse mostrando uma figura de reversão, alguma coisa como isso aqui, né, acima da média de 8, um engolfo de baixa aqui, né, junto com esses dois candles aqui, um engolfo de baixa bem forte, e o filtro de tendência também liberando essa compra, né? Então aqui a gente seria uma situação onde a gente ficaria alerta para fazer trade short, por exemplo, buscando a média de 8, enfim. A ideia é que a gente busque momentos de interesse e com base nesses momentos de interesse a gente seja capaz de analisar o mercado e ver para que lado a gente pode ir, né? Então vamos ver o que acontece quando a gente está acima ou abaixo da média de 8 e o filtro de tendência ele dá a liberdade para a gente fazer trade, né? Então olha só que interessante aqui, ó, situação abaixo da média de 8, né? Estamos abaixo da média de 8 aqui. E a gente vê aqui, por exemplo, ó, nesse candle vermelho, que também foi um engolfo, né? Olha só, um engolfo, se a gente soma os dois candles aqui, né? Seria um engolfo de baixa bem forte aqui. E o filtro de tendência aqui também ativou, né? Então esse aqui seria um candle de interesse, né? Então se a gente fosse operar aqui no diário mesmo,
e a gente abrisse um short nessa situação, né? Ó, posição short. Abre um short nessa situação aqui, coloca um stop ali no último topo, né? Cara, olha esse movimento que a gente pega, né? Olha só esse movimento tão absurdo, né? Que a gente pega aqui com essa... Só operando isso, né? É o que eu comentei. A ideia não é operar isso necessariamente, mas olha o tipo de situação que ele libera, né? Qualquer sistema de trade que aparecesse nesses candles aqui destacados, né? Indicando um short, seria uma entrada muito interessante, né? Porque a gente está abaixo da média de 8 semanal e a gente está com o filtro de tendência, o filtro de volatilidade, dando uma possibilidade de entrada, né? Aqui a gente vê entradas no sentido contrário, por exemplo, né? Ó, olha só, aqui, por exemplo, ó, um engolfo de alta abaixo da média de 8 e o filtro de volatilidade aqui, o filtro de volatilidade ativou nesse, né? O filtro de volatilidade, o filtro de tendência também indicando para a gente entrar comprado, né? Nesse caso aqui, não teria sido uma entrada muito boa, né? Mas a gente até acabou pegando uma altinha aqui, ó, de 5%, né? Se for pegar até esse topo aqui, 7%, né? Enfim. Então, é uma forma da gente identificar oportunidades no gráfico, né? Eu acho que fica bem interessante assim. Essas duas ferramentas só, se você gosta de operar na mão, eu acho que pode ajudar muito na hora de tomar uma decisão, por exemplo, de que moedas olhar no dia, né? Então, você pode ver se a moeda está acima ou abaixo da média de 8 e ver se nesse dia ou se no dia anterior, por exemplo, teve uma indicação de tendência pelo filtro de tendência. Aí você já sabe quais moedas operar. Então, foi pensando nisso que eu fiz essa ferramenta aqui. Então, deixa eu tirar os rabiscos da tela. E olha só. Eu fiz essa ferramenta aqui, ó. Então, o que essa ferramenta mostra para a gente? Ela mostra exatamente essas duas informações, né? A média de 8 e o filtro de tendência. Então, se eu vier aqui na configuração dela, ó, aqui vamos colocar a EMA 8, né? EMA de 8. Aqui no tempo gráfico da EMA vou colocar a semanal. E aqui o filtro de tendência está configurado da forma padronizada, né? Não vou mexer nisso agora. E aqui eu consigo olhar para 20 moedas ao mesmo tempo, ó. Então, essas 20 moedas, ela mostra para a gente aqui do lado, né? Então, por exemplo, o que está acontecendo agora no Bitcoin, né? No Bitcoin. Então, ele está mostrando para mim que o Bitcoin está abaixo da média 8, né? Está abaixo da média 8 ou da média selecionada aqui nesse caso, né? E o filtro de tendência está indicando tendência. Então, a gente estaria buscando por momentos, né? Por momentos para entrar short nessa situação, né? Estaria buscando porque a gente está abaixo da média de 8 e estamos numa situação de tendência. Então, a gente poderia estar buscando entradas short aqui. Então, se a gente for para o 15 minutos, por exemplo, a gente poderia estar buscando aqui um pullback desse movimento aqui, né? Esperar uma figura de reversão para entrar short, né? Seria o mais indicado nesse caso aqui. Olha no 15 minutos como tem várias moedas em tendência, né? No 15 minutos aqui. Lembrando que a média, a gente analisa a média do tempo gráfico que está na tela, né? E aqui na tendência a gente analisa o tempo gráfico da tela, tá? Então, olha aqui como facilita isso para a gente ver que moedas a gente pode usar, né? Se você está operando no diário, a gente veria aqui algumas moedas interessantes. Ó. Então, eu sei aqui que a BNB está lateral, então eu nem vou perder tempo nela, né? Então, eu vou lá, ó, Bitcoin, o Ethereum pode estar interessante, a XRP pode estar interessante, a Solana pode estar interessante. Vamos ver a Matic, ó. A Matic também pode estar interessante. Olha lá, a Matic também fazendo um engolfo de alta no dia de hoje, né? Ó, fazendo um engolfo de alta. Então, isso aqui pode indicar o quê? Pode indicar que ela está querendo buscar o toque na média 8 antes de voltar a cair, né? Então, a gente pode aqui pensar de duas formas, né? Comprar aqui para tentar pegar esse toque na média 8, ou a gente pode ficar de olho só para esperar ela tocar na média 8 e voltar a cair. Enfim, a ideia aqui, essa é uma ferramenta que auxilia na tomada de decisão, né? Uma ferramenta que facilita a nossa vida na hora de escolher moedas que a gente quer operar em determinado dia, né? Então, eu acho que foi uma ferramenta legal, uma ferramenta interessante. Não é uma ferramenta que eu possa trazer estatísticas, porque, como eu disse, não é a ideia dela não é dar sinal direto, né? Senão que é só fazer esse filtro geral para a gente poder escolher as moedas que a gente quer operar. E eu acho que ficou bem interessante, né? Eu acho que essa ferramenta aqui ficou bem interessante. E como sempre, né? Essa ferramenta aqui vai estar disponível para o pessoal que assina as minhas ferramentas, tá? Eu vou liberar aqui, terminando de gravar esse vídeo, eu já vou liberar para o pessoal que assina.
E se você quer assinar, você pode dar uma olhada no meu site, né? Só trade.top, bem fácil o meu link aqui. Eu reformulei meu site aqui, tá? Então para você entender certinho como é que funciona, que tipo de ferramenta que é, né? Então aqui, por exemplo, essa ferramenta específica, ela é uma ferramenta que eu chamo de monitor, né? Que ela é um indicador, ela não dá um sinal específico, ela é um indicador que monitora várias moedas ao mesmo tempo, né? Que é a ideia desse aqui, monitora até 20 moedas que você pode escolher aqui de uma vez só, né? Então, aqui você pode ver. E uma coisa que eu incluí recentemente, ó, aqui tem todo o pessoal que assina, que me deixa depoimento, eu coloco aqui no site, né? O pessoal fui muito agradecido. Incluí um plano novo também, agora eu tenho um plano semestral, né? Que antes eu só tinha mensal e anual. Então, no semestral, você ganha um mês de graça praticamente, né? Você paga 5 meses. E no anual você paga 10 meses, né? Então, fica bem aí mais fácil para quem pensa no longo prazo, né? Vale a pena aqui os planos maiores. E eu coloquei essa função aqui, então agora você pode testar por 3 dias grátis se você quiser. É só você preencher seus dados aqui e automaticamente você vai receber acesso a todas as ferramentas do pacote para testar à vontade, ver se vale a pena, se não vale, incluindo essa aqui do vídeo de hoje, tá? Então é isso aqui, como sempre, né, mais uma ideia, né, eu sempre trago para vocês a forma de você usar a ferramenta do jeito grátis, né, com as ferramentas grátis do TradingView. Então, se você não quiser assinar, você ainda consegue usar, né, eu sempre tomo esse cuidado aqui de trazer coisas que você pode usar de forma grátis também. Se você quiser a facilidade de poder ver 20 de uma vez, você pode assinar ali e ter acesso, beleza? Então eu espero que você tenha gostado desse vídeo, eu achei uma ideia interessante, quis compartilhar aqui com vocês. Se você gostou, deixa o seu like, vamos trocar uma ideia nos comentários aí e não se esqueça de se inscrever no canal, beleza? Muito obrigado para quem viu até aqui, um abraço e até a próxima.